Maria Barreto, eu sou CRO do Zen Club hoje. Estou aqui com o Marcos Pinheiro. Marcos Pinheiro estudou comigo na escola. Então, há muito tempo eu sigo esse rapaz, sabe? Eu estava contando aqui pro Rui, que é nosso fundador, o CEO, falando, olha, eu comecei a ver umas coisas incríveis que ele estava falando no Instagram sobre ESG. Ele é certificado CFA em ESG. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai estar falando aqui, né? Sobre saúde mental, saúde emocional, promoção de saúde. Então, Marquinho, gente, eu vou falar Marquinho, porque é muita intimidade, são muitos anos. Marquinho, me fala um pouquinho, se apresenta, quem que é você e sua história, e depois já emenda falando o que é ESG. Valeu, Maria, obrigado. Só não conta quantos anos de história, né? Vamos disfarçar. A gente se formou há 3 anos na escola, só a gente é estagiário. Não, mas então, galera, é o seguinte, meu nome é Marcos Pinheiro, eu trabalho com área social, com impacto social faz 20 anos, desde que eu me formei na escola, já respondi, aconteceu. E aí, trabalho com impacto social faz 20 anos já, e há 2 anos eu me especializo nessa agenda ESG e sustentabilidade, na verdade. Eu trabalhei com muitas empresas já, dezenas de empresas na área de impacto social, estruturei várias áreas de responsabilidade social e tenho uma longa trajetória aí no setor que a gente chama de setor de impacto. Antes de eu começar a falar sobre a ESG, vou fazer 2 perguntas, não dá para responder falando, mas pode levantar a mão. A mais fácil é levantar a mão, que fica dinâmico aqui. É o seguinte, quem tem aqui propriedade sobre o que é ESG? Ok. Quem tem aqui propriedade sobre o que é sustentabilidade? Mais ou menos. Tá bom. Então vamos lá. Quem aqui nunca ouviu falar em ESG? Vamos do zero. Nunca ouviu? Nada. 3 letras. Beleza, vamos lá. ESG e sustentabilidade é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu vou fazer primeiro uma definição de ESG que ninguém vai entender nada, depois eu vou dar um histórico para tentar tangibilizar o que eu quero dizer. Tá? ESG é hoje a forma mais usual e difundida de medir a sustentabilidade das empresas. Legal, o que isso quer dizer? Nada, né? Então, vamos falar do histórico. Década de 70 é a primeira vez no mundo que a Organização das Nações Unidas começa a olhar para um negócio que a gente conhece hoje chamado desenvolvimento sustentável. O que é isso? Beleza, o PIB está crescendo desde a Segunda Guerra Mundial, está todo mundo ganhando dinheiro, mas a gente está destruindo o planeta e destruindo as pessoas junto. Na década de 70, existe uma conferência em 1972 que olha para esse negócio e fala, isso aqui vai dar zebra, a gente não vai chegar no futuro, a gente está crescendo o PIB para chegar em lugar nenhum. Em 1987 tem um relatório da ONU chamado Relatório Brundtland, que é o primeiro relatório que usa o termo desenvolvimento sustentável. O que esse relatório quer dizer? A gente tem que se desenvolver, mas sem comprometer a capacidade de desenvolvimento da geração futura. Então beleza, vamos crescer PIB, vamos para frente, mas não pode estourar nossos filhos, filhas, netos e netas. É a primeira vez que o termo desenvolvimento sustentável aparece como um conceito vago. Na década de 90, tem um consultor norte-americano chamado John Eccleston, que ele estabelece o que seria sustentabilidade. Ele cria um negócio chamado Triple Bottom Line. O que é esse tripé? O que é a sustentabilidade? A sustentabilidade ela precisa ser econômica, precisa ser social e precisa ser ambiental. Peraí, acho que você só... Então, todo mundo... Sustentabilidade precisa ser econômica, social e ambiental. Então, social tem tudo a ver com a gente, né? Chegaremos neste ponto em algumas páginas. Mas é o seguinte, o que é sustentável? O que é financeira, social e ambiental? Vamos lá. Super vale uma empresa crescer, ela precisa ganhar dinheiro para sobreviver, mas se ela poluir o rio na frente e precisar de recursos hídricos, ela vai deixar de existir, ou seja, ela não vai ser sustentável. Legal, a empresa não polui, a empresa ganha dinheiro, mas ela maltrata, aí vamos trazer para cá, né? Ela maltrata os funcionários, todo mundo se demite, turnover terrível, treina, a pessoa sai. Essa empresa tem um prejuízo danado para trazer, o que você vive, né? Prejuízo danado para treinar, ninguém fica, dá prejuízo e a empresa tem ameaçado a sua sustentabilidade de longo prazo. Então, o que esse conceito amplo quer dizer? Cara, vamos gerar dinheiro, mas vamos tentar não acabar com as pessoas no processo e nem acabar com o meio ambiente, senão não vai adiantar nada gerar dinheiro, a gente vai usar esse dinheiro para nada. Isso é triple bottom line. Foi claro, Maria?
Foi super claro. É porque a gente começa a falar a palavra difícil, né? Mas no final do dia, né? Tudo isso, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando a sustentabilidade do negócio, então, né? Da própria empresa, que tem a ver com o meio ambiente, sim, tem a ver com as pessoas e tem a ver com o lucro financeiro. Porque se a empresa não tiver lucro, ela também não é sustentável, ela fecha, né, Marquinhos? É isso. Exatamente. Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, acho que antes de entrar em ESG, a gente não está falando em abraçar árvore, trocar copo de plástico por copo de papel, fazer uma ciranda no final do dia. Não é isso. É uma coisa seríssima que diz respeito à continuidade não só do planeta, como da própria empresa. A empresa ser sustentável, a empresa estar existindo daqui a 10 anos. Não adianta nada gerar dinheiro, todo mundo se demitir, fechou a empresa. Beleza? Ok? Vamos para a prática? Posso falar só de ESG antes? Porque o que é ESG nesse bolo? Em 2004, a ONU convoca o mercado financeiro, fala assim, cara, beleza esse negócio de sustentabilidade, mas como que a gente vai avaliar se uma empresa é ou não é sustentável? Como que a gente vai saber isso? E aí a ONU desenvolve um negócio chamado ESG, que é basicamente avaliar a empresa pelo pilar ambiental, pelo pilar social e pelo pilar de governança. E é de ambiental em inglês, S é de social em inglês e G é de governança em inglês. Então, basicamente, a ESG é uma metodologia criada pela ONU e pelo mercado financeiro para avaliar se uma empresa é ou não é sustentável, ou seja, se ela vai estar ou não vai estar existindo daqui a um tempo. Resumindo, muito resumido é isso. Agora... Eu ia perguntar outra coisa, mas quando você começou a falar do mercado financeiro, eu acho que vale a pena trazer e assentar também esse ponto, né? Cada vez mais a gente tem visto as organizações procurarem a gente por conta da cobrança do mercado financeiro, dos investidores, né? Que vem lá do board, do CEO, por conta disso, né? Como é que você tem visto essa agenda de ESG, que a gente fala, ganhar força nas organizações pela pressão, né, do mercado? Então vamos lá, 2020. Quando eu falo 2020, o que vocês lembram? Covid-19, claro. Foi o primeiro momento. Covid-19 é um desastre ambiental, que quase acabou com a economia mundial. Então é um momento em que a gente vê que essa história de ambiental, ela não é só abraçação de árvore, ela pode dar zebra legal e pode demitir pessoas. Por acaso, sincronisticamente, em janeiro de 2020, Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que é o maior gestor de investimentos do mundo, tem $1 trilhão de patrimônio sob gestão, ele solta uma carta aberta aos investidores em janeiro e fala o seguinte: a partir de agora, a BlackRock só vai investir em empresas que sejam responsáveis do ponto de vista ESG. Ou seja, a gente vai analisar o ambiental, o social e a governança para investir nessa empresa. Os fundos de investimento que têm dinheiro da BlackRock fazem o quê? Ou me adequo a essa história ou não vai ter mais dinheiro dos caras. A empresa que quer dinheiro deles pensa que ou me adequo a essa história ou não vai ter mais dinheiro dos caras. E aí você tem um movimento global, e vocês vão ouvir falar disso em breve, não tem como. Sustentabilidade está para a turma de humanas, como inteligência artificial está para a turma de exatas. Não tem volta, não dá. Vocês vão ouvir falar disso nos próximos anos, vocês vão lembrar de mim. Depois eu vou falar o meu Instagram, aí vocês acompanham lá, vocês vão lembrar que eu falei isso aqui em 2023. Mas a galera toda começa a olhar e falar, cara, se a gente quer dinheiro do mercado financeiro, a gente vai ter que seguir essa agenda. Não tem mais, os caras estão cobrando, não tem mais o que fazer. Então hoje, para vocês terem uma ideia, para voltar o microfone para a Mari, para responder de forma mais objetiva, existe um negócio chamado Principle for Responsible Investment da ONU, que basicamente é uma liga mundial das empresas do mercado financeiro que usam critérios ESG para investir dinheiro. Resumidamente, você tem um crescimento de 30% ao ano no número de empresas dessa Liga Mundial. Hoje elas já gerenciam 120 trilhões de dólares e são 3 mil das maiores empresas do mercado financeiro do mundo. Então, resumo para voltar o microfone para minha amiga aqui. Hoje, o capital mundial cada vez mais olha para critérios ESG para investir, o que vai gerar uma pressão de cima para baixo, e as empresas vão ter que se adequar e vão pressionar os departamentos para botarem isso nas empresas. E vocês imaginam para qual departamento vai sobrar para colocar isso nas empresas. Então, Marquinhos, resumindo muito bem,
as empresas que vão receber investimento financeiro, aporte financeiro nos próximos anos, têm que estar preocupadas com ESG, tem que ter uma agenda ESG, tem que comprovar que fazem ações na prática ESG, correto? Exatamente. E aí, pode falar, vai lá. Não, antes eu já vou fazer uma outra pergunta, você fala. Então, olhando a visão já de presente, mas principalmente de futuro, isso é super importante para angariar investimento. Agora, uma coisa que tem tudo a ver com a agenda de vocês. Todo mundo aqui é do RH? Todo mundo aqui é do RH. Marquinho, como é que qual que é o resultado, né, o resultado geral para os colaboradores, a gente já sabe, tá? Eu digo, para a marca, para a sustentabilidade do negócio, né, de empresas que não estão agindo corretamente com o S do D, com o social. Beleza, vamos de dado aqui. Tem um cara chamado Robert Eccles, que é um pesquisador de Harvard, que fez um estudo de 20 anos com 180 empresas, 90 pares de empresas. Uma empresa considerada sustentável do ponto de vista ESG e uma empresa considerada não sustentável. O resultado foi que empresas sustentáveis performam substancialmente melhor em resultados financeiros. Aí vocês me perguntam, por quê? Porque a empresa sustentável gasta menos com treinamento de funcionário, gasta menos com recrutamento de funcionário, gasta menos com multa, tem acesso a dinheiro mais barato e um monte de pontos aqui que a gente poderia colocar. Além disso, dois outros dados interessantes. Existe um negócio chamado Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, que são as empresas consideradas mais sustentáveis no Brasil. Elas seguidamente performam melhor do que as empresas consideradas não sustentáveis. Para finalizar, último dado, juro. Best Place to Work, vocês devem conhecer. De 2009 a 2019, as empresas ranqueadas em Best Place to Work nos Estados Unidos performaram 2 vezes melhor do que as empresas sem isso na Bolsa de Valores norte-americana. Ou seja, olhar para a sustentabilidade é olhar para custo, no fim das contas, e olhar para a empresa conseguir se perpetuar e conseguir lucrar mais. A gente não está falando de uma coisa que está fora da estratégia, um a mais, um PPT ali para mostrar no fim do ano. A gente está falando da estratégia das empresas de vocês. Não, muito claro e muito bom. E a gente vê isso direto aqui no Zen Club, tá? A gente tem um índice também que mostra que colaboradores que fazem terapia ficam 30% a mais nas empresas do que aqueles que não fazem, né? E é óbvio que tem um custo absurdo de turnover, né? De desperdício de trabalho, de treinamento com essas pessoas que acabam saindo, né? Porque hoje estão com problemas ou com transtornos mentais. Então, sim, tem muito a ver com o que a gente vê aqui na prática, né? E, Marcos, eu sempre gosto de trazer cases, né? Recentemente a gente tem visto, né, algumas empresas com nome bacana no mercado, com uma exposição desnecessária das suas marcas, porque elas não foram sustentáveis no pilar social. Me dá alguns exemplos, Marquinhos. Beleza, uma que eu acho que tá na moda agora é o Twitter. O Twitter teve muitos casos de demissão de funcionários e funcionárias sem aviso prévio. Então teve até no meu Instagram, até falei desses 2 casos. Primeiro, a funcionária que dormia no Twitter para conseguir cumprir os prazos dela. E segundo, tinha o caso do funcionário que foi saber que estava demitido quando ele tentou abrir e-mail, não tinha mais e-mail. Então não teve absolutamente nenhum aviso, não teve nada, e isso acaba onerando a empresa, porque isso vai gerando um turnover. Para o Twitter hoje isso pode não ser significativo, mas existe uma exposição de marca extremamente negativa. E eu tenho certeza que vocês aqui têm também casos de empresas que têm uma... Eu vi quando eu falei de alto turnover, teve uma galera que fez assim, não, pô, com certeza, porque eu acho que deve ser a história que vocês vivem. Então com certeza vocês têm casos de turnover elevado e vocês sabem o custo que isso gera ali para a autoliderança, né? Vou te pedir o outro caso, mas antes disso, sobre esse caso da Twitter, né? Foi tão grande a repercussão no Twitter, né? A gente viu isso aqui no Brasil, todos os dias na rede social. Eu acho que eles trocaram a CEO, virou uma CEO mulher, finalmente, porque também tem muito a ver isso, né? Então, quando a gente fala equidade, né, de gêneros, tem um impacto enorme em relação à social. Não sei se vocês sabem, mas as mulheres nas empresas, elas relatam 30% a mais de assédio que os homens, 12%
12% a mais de transtornos mentais e depressão do que os homens, né? Então também tem super a ver com promover um ambiente de segurança psicológica, promover um ambiente social, né, o sustentável. A gente está falando de equidade, né, dentro das ações. E ainda sobre o desligamento, né, é um momento super sensível para as empresas. A gente hoje vendeu, né, e trabalhou com algumas empresas, dentre elas a XP, para fazer um desligamento mais humanizado, né? Então aquelas pessoas que contribuíram muito tempo para aquela organização, né, no momento que elas vão ser desligadas, a gente ofereceu um serviço de acolhimento e de continuidade no tratamento psicológico por até um período X, né, para mostrar e apoiar esses colaboradores que tanto entregaram para a empresa. Isso tem tudo a ver com ESG, né? Me dá um outro exemplo de uma empresa que está fazendo práticas ESG. Beleza, a gente tem vários exemplos aqui, vou dar um exemplo legal. Um no Brasil que é um dos mais legais, que é o da... Primeiro, pegar o teu gancho aí. A XP é um super case no Brasil. Quem quiser ver um pouco, é só botar no Google Relatório de Sustentabilidade XP Investimentos. E, inclusive, no relatório, eles têm uma parte que é só sobre o social, que é só sobre as pessoas dentro, e, inclusive, cita a qualidade de vida da força de trabalho, que é um dos temas principais da agenda ESG. E a gente tem um caso muito legal no Brasil também, que é um dos principais, com certeza, que é o da Natura. Um dos temas principais do social é diversidade, equidade e inclusão, e a Natura é muito forte em diversidade, equidade e inclusão. Para vocês terem uma ideia, eles querem que toda a força de trabalho deles, 51% seja de pessoas negras, representando o percentual brasileiro, e eles já conseguiram isso, só que eles querem também que a maioria, 51%, seja da alta liderança, seja de pessoas negras. E é muito complexo, porque o programa de trainee deles é, na maioria, de pessoas brancas. Então eles abriram um programa de trainee só para pessoas negras, para que em médio e longo prazo eles consigam ter uma alta liderança, principalmente de pessoas negras. Então é um caso muito, muito inspirador aí do Brasil. Não, nossa, e acho que mundialmente a Natura é conhecida por isso, né? E ela está cada vez mais com uma marca hiper sustentável, né? E muito forte fora do Brasil, inclusive, né? A XP é bacana, né? Eu dei um caso da XP, a XP é a nossa cliente e também na XP a gente passou por um processo de treinamento de liderança robusto lá, né? Para justamente a gente conseguir transformar os gestores, né? Ou os gerentes em gestores. E tem tudo a ver, se você quer promover um ambiente de segurança psicológica, você tem que falar com educação, né? Letramento, saúde emocional que a gente fala, né? E tem tudo a ver com o que você está falando. E me dá mais um exemplo prático, como é que as empresas, né, hoje podem trabalhar e começar a transformar, né, a sua cultura ESG. E aí, olhando principalmente o pessoal aqui do RH, né? Só para terminar a XP, eles têm um negócio chamado Employee Net Promotion Score, que é o NPS clássico, que é assim, quem recomenda a empresa, só que só dos funcionários, só dos colaboradores e colaboradoras. Então é muito legal. E aqui falando na prática é o seguinte, primeiro tentando ser um pouco profético, vocês provavelmente vão tomar pressão de alta liderança nos próximos 5 a 10 anos para implementar a agenda ESG. Quem ainda não tomou essa pressão deve chegar, porque empresas que não têm uma área de sustentabilidade, isso vai cair no marketing ou no RH. Eu tenho uma certa preferência pelo RH, porque o marketing tem uma tendência a fazer algo mais da porta para fora, o RH mais da porta para dentro. Então, na prática, o que precisa ser feito? Quando vocês forem requisitados e requisitadas pela alta liderança para implementar, é muito importante que vocês vejam a agenda ESG. Ela é uma agenda de 14 temas, isso está na internet, quais são os temas, 5 do ambiental, 5 do social e 4 de governança, para entender quais desses temas vocês vão implementar na empresa de vocês. A agenda ESG é uma agenda muito grande, ela tem muitos temas. Alguns não vão ter nada a ver com a empresa de vocês e alguns vão ter tudo a ver com a empresa de vocês. É muito importante que, em primeiro lugar, quando vocês forem requisitados e requisitadas, olhem os temas que são relevantes, tragam metas para esses temas, como vocês têm para todos os outros temas, e coloquem isso na estratégia da empresa. E já dando um gancho aqui para devolver para a Maria, o tema mais transversal é saúde dos colaboradores e das colaboradoras. O tema mais transversal é ESG mundialmente, mas vou passar para a Maria me fazer a pergunta mais estruturada disso. Não sei se é uma pergunta mais estruturada, mas cada vez que eu converso com ele, eu fico impressionada. É uma enciclopédia ambulante. Mas quando a gente fala de saúde, né, eu vou trazer uns dados de saúde mental, de adoecimento, para fazer um gancho com o Zen Club e você também falar sobre isso, tá?
nesse último ano, o consumo de psicoterapia no Brasil foram 70 milhões de consultas, o impacto de 6 bilhões de reais com transtornos mentais, um crescimento de 30% de custo em relação ao ano passado. Todo mundo aqui deve ter uma dificuldade de continuar pagando seu plano de saúde, né? Um crescimento de 20% ao ano. O crescimento do custo da doença mental já cresceu 30% no último ano, ou seja, é mais do que o plano de saúde como um todo. 35% dos brasileiros relatam que eles se sentem doentes em relação aos transtornos mentais, né? E, obviamente, o resultado desse adoecimento gerado à população é, sim, um custo, desperdício financeiro mesmo, mas também um desperdício de talento. Então, a gente já falou um pouquinho do turnover, da falta de produtividade, dos afastamentos, né? Hoje, transtornos mentais já estão entre os 3 maiores motivos de afastamento dos brasileiros. É muito impressionante o número, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o que você está falando, né, Marco? Não, com certeza. Sobre esses temas que eu falei, vamos fazer um corte aqui para o social, para entrar no que você falou. Quando a gente fala de tema social no Brasil, a gente fala principalmente de 5 temas. Eu vou ler, tá, gente? Que aqui eu precisei usar meu iPad aqui para isso. Quando a gente fala de 5 temas sociais, a gente fala de desenvolvimento profissional, é o primeiro grande tema ESG do social, saúde e segurança, qualidade de vida, liberdade de associação e remuneração e benefícios. Esses são os 5 temas social do ESG. Deixa eu roubar, eu vou repetir. Vou te pegar esse iPad aqui. Será que eu vou conseguir ler essa letra desse iPad? Não, mas é porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tem tudo a ver com os trabalhos de vocês, né? Então, desenvolvimento profissional. Vocês têm essa agenda no trabalho, no dia a dia de vocês? Trabalhar com treinamento e desenvolvimento dos colaboradores? 2. Nossa. Vamos lá. Saúde e segurança. Saúde e segurança. Estamos falando de saúde e segurança aqui o dia todo, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida e bem-estar. Tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Liberdade de associação. O que é liberdade de associação? É poder sindicalizar, pô. Liberdade de associação, né? E por último? Remuneração e benefícios. Remuneração e benefícios. E ESG tem a ver com o trabalho de vocês? Tem. Entenderam a importância? Faz sentido. Gente, estamos chegando nos últimos minutinhos, antes das considerações finais do Marcos. Alguém tem alguma dúvida? Daisy. Meu nome é Daisy, eu trabalho com remuneração. Isso, lá na empresa a gente tem um percentual lá na empresa a gente tem, por exemplo, um percentual do nosso bônus de metas de ESG. Qual é a sua empresa? Cogna. Cogna é bastante. Mas eu acho que essa sigla ainda não é muito conhecida, né? Eu queria entender, por exemplo, como que a gente pode disseminar um pouco mais o que é a participação das pessoas, porque, por exemplo, é 10% no nosso bônus. Então, como que eu vou dizer para a pessoa qual que é a participação dela nesses 10%? Eu acho que essa sigla ainda é um mistério. Muito bom. Então, assim, como é que a gente consegue popularizar, né? Ou ter metas claras, né? Uma quebra clara para as pessoas entenderem como ela contribui, né? Numa agenda sustentável na empresa e qual que é o impacto delas, né? No final do dia para poder pegar esse dinheiro, né? E é muito interessante, antes de passar o como para você, né? Olha que legal, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que nessa empresa, possivelmente os investidores, o board, a diretoria já falou, eu preciso ser sustentável, eu preciso de ESG, eu preciso fazer com que todos invistam e entendam isso. Então faz parte da meta de todo mundo ser ESG, mas não está claro como, porque é novo, porque é difícil, né? Então como é que a gente consegue clarear isso para todo mundo? O processo é Cogna, né? O processo aconteceu com a Cogna, acho que vai acontecer com a maioria das empresas de vocês, porque ESG vai ser necessário para responder a demanda de mercado, responder a demanda de fornecedor, responder a demanda de investidor, responder a demanda regulatória, mas nem vou entrar nessa seara, que seria gigante. Mas, enfim, é um processo de letramento, tá? Um processo de educação interna. Então, assim, meu conselho mais objetivo é reserve espaço na agenda das pessoas para falar. Faz o que a Maria fez comigo. Leva no Zen Club. Conta você, Maria, o que você fez. É porque
porque eu acredito muito que a mudança começa a partir da educação, né? Que é que ele está falando. E eu falo muito, e vocês vão ver que no Zen Club, a gente tem para todos os nossos clientes, uma vez por mês, a gente tem palestras, né? Para falar sobre saúde emocional. A gente tem no aplicativo 184 temas que a empresa pode contratar para poder se educar em saúde emocional. A gente construiu em conjunto um e-book sobre ESG que vai ser lançado semana que vem, justamente para as empresas começarem a aprender e se educar sobre isso, que é super importante. Mas o que eu fiz foi, esse tema é importante para mim. Então eu trouxe o Marcos para poder apresentar para todos os meus colaboradores, e aí ele treinou cerca de 50 pessoas na Zen Club, sobre o que é isso. Tudo que ele está falando aqui hoje para vocês. Então eu concordo. Eu acho que começa pela educação e depois metrificação, né? Então é bom ter a meta. Mas como eu chego na meta? Quais são as minhas ações que vão fazer com que eu chegue naquela meta, né? E você, obviamente, mês a mês, né, vendo o quanto longe vocês estão da meta e por que vocês estão, né? Então talvez esteja faltando treinar, explicar e fazer esse plano de ação e acompanhar, né? É isso, eu acho que começa por uma questão de letramento, e eu acho que tem uma das agendas ESG, que é diversidade, equidade e inclusão. 15 anos atrás ninguém sabia o que era isso. Contrato quem tem que contratar, meritocracia, aquela história toda. E a gente veio ao longo de 15 anos, a gente não, né? Vocês vieram ao longo de 15 anos letrando a gente sobre isso. Não, é importante ter diversidade, gera resultado, a força de trabalho diversa. E hoje você tem um razoável entendimento aqui nesse evento do que é diversidade, equidade e inclusão. ESG é a mesma coisa, tem que letrar, tem que trazer isso para a pauta das pessoas. E não vai ter jeito, vai ter que entrar. Gente, e aqui no Zen Club, só para falar um pouquinho o que é o Zen Club, quem que já é cliente? Tem alguém cliente? Não. Quem que já conhecia o Zen Club? Muita gente conhece o Zen Club. Deixa eu fazer um último jabá antes. Só para passar para a Maria fazer a fala dela aqui, existe um framework internacional de ESG. E o tema mais recorrente em qualquer setor da indústria, incluindo de vocês, no tema ESG é Employee Health, Safety and Well-being. Ou seja, traduzindo em português, qualidade de vida do trabalhador é o tema mais intersetorial da agenda ESG, segundo o principal framework internacional do tema. Por isso que o Zen Club tem tudo a ver com o ESG e a Maria vai contar essa história agora. Obrigada. Não, e eu acho assim, o Zen Club, para quem não conhece, né, acho que muita gente já conhece, fico feliz cada vez mais o pessoal conhecendo. O Zen Club é a maior empresa focada em saúde emocional corporativa. Saúde emocional corporativa. É exatamente o que você acabou de falar, só que em português, né? E o que a gente faz? Então, a gente, de forma muito estratégica, a gente senta com cada uma das empresas e entende quais são os valores daquela empresa, quais os ritos daquela empresa, os desafios daquela empresa, como é que a gente consegue empoderar o RH, a área de SD, a área de segurança, para uma tomada de decisão mais assertiva. E tomada de decisão eu estou entendendo que a minha área de marketing está adoecendo, a minha área de recursos humanos está com questões de assédio. Então, isso é empoderar o RH. É trazer métricas claras para uma tomada de decisão assertiva. E depois tem a ferramenta. O que é ferramenta? Terapia é ferramenta. Jornada de conteúdo é ferramenta. Treinamento e educação é ferramenta. Infelizmente, muitos dos colaboradores já adoeceram. Então, aqui eu estou falando, não quero que meus colaboradores adoeçam. Eu quero promover saúde. Eu quero promover qualidade de vida. Mas, para aqueles que já estão doentes, eu tenho que tratar. E muitas vezes, o líder, que eventualmente não é um líder, é um gerente, é um diretor e não é um gestor, ele não está capacitado para não só promover um ambiente de segurança psicológica, mas para poder identificar e acolher aquele colaborador. E eles mandam quem acolher? O RH. O RH acolher. E o RH também não tem o ferramental necessário para isso. Eventualmente tem, mas nem sempre tem. Então, um outro trabalho que a gente faz é acolher essas pessoas, é direcionar essas pessoas, acompanhar essas pessoas. A gente falou aqui de equidade, né? A gente tem programa de maternidade, por exemplo, focado nas mulheres que estão voltando de licença maternidade. Mas acho que não tem uma fórmula certa, né? Só vocês, através, obviamente, das ferramentas necessárias, vão conseguir identificar o que é dor, o que precisa ser trabalhado
para fazer uma promoção de saúde assertiva para o que é importante para a sua organização naquele momento. Então o Marcos, além de um grande amigo, além de uma biblioteca ambulante, né, e um ótimo palestrante, ele é um parceiro próximo, né, nosso, né, que está ensinando para a gente essa agenda, contribuindo para a gente treinar a nossa equipe, né, e obviamente os nossos clientes em relação a essa temática que é super relevante, e também vai estar disponível para poder estar treinando, conversando com os nossos clientes, né, quando solicitados, tá bom? Então, gente, quero agradecer muito. Marquinho, considerações finais. Primeiramente agradecer vocês aí por estarem presentes nessa fala, desse assunto que eu gosto tanto. E quem quiser seguir me acompanhando, Instagram, marcospinheiro.esg. Repita. Instagram, marcospinheiro.esg. Gente, é maravilhoso, tá? Eu super recomendo. Eu sigo, enfim, desde que eu tinha 10 anos, mas ficou muito melhor ultimamente. Agradeço. Pessoal, obrigada. Aproveitem o evento. As nossas consultoras, né, estão ali. Esse mês, gente, a última palestra aqui do dia, eu vou fazer mais um jabá, tá, gente? O Instagram, marcos.pinheiro. Não, desculpa. marcospinheiro.esg, tá? Gente, a gente vai estar aqui ainda com algumas palestras ao longo do dia, tá? Logo na sequência daqui vai estar o Rafael Cortez. Não sei se vocês lembram do Rafael Cortez, que era do CQC, né? Vai estar aqui conversando. Logo na sequência, Instituto Gesto para falar sobre educação. E no final do dia, vou estar eu, que sou CRO Design Club, o Rui Brandão, que é fundador e CEO, falando sobre Setembro Amarelo. Quem já ouviu falar de Setembro Amarelo? Nossa! Quem já tem ação para Setembro Amarelo? Então, Setembro Amarelo, para quem não ouviu falar, é um mês de combate ao suicídio nas empresas, tá? Que é um tema super relevante, que vem piorando, infelizmente. E a gente vai estar aqui falando como é que as empresas podem estruturar um programa de combate ao suicídio e fazendo uma promoção imperdível, dando palestra. Vai ser, eu falo que é o nosso Setembro Amarelo, vai ser a nossa maior promoção, porque a gente quer realmente que todo mundo que esteja aqui com a gente saia com um programa estruturado para poder endereçar essa temática tão importante, tá bom? Obrigada, gente. Muito bom estar com vocês aqui hoje de manhã. E a gente vai oferecer sacolas também para quem tiver interesse, tá bom? Obrigada.